de mercado ontem, essa pessoa que transita muito bem na Argentina me disse que o salário dele anual é 7 milhões de dólares livres de impostos. 7 vezes 5 dá, 37, dá uns 37 milhões de reais. Então, faz vezes dividido por 12. Dá 2 e tralalá. Quase 3 milhões. Salário é isso, de acima, ou como você falou, né? Salário de técnico supercampeão aqui. Supercampeão. Aí, a partir do momento da queda dele por lá, claro que a imprensa local já começa a tentar pegar qual vai ser o novo técnico do River Plate. Aí tem uma lista de nomes, inclusive no site da ESPN lá da Argentina, tem a lista toda, assim, de possíveis especulados e candidatos, e ali com prós e contras e condições de cada um. E aí tem vários nomes que são até conhecidos nossos daqui, por exemplo... Ariel Holan. Tem o Ramon Dias. Verdade. Tem o Kudê, que é o favoritaço ali para eles, é o Eduardo Kudê. Eu vejo muita da parte da imprensa argentina cravando o Kudê como o técnico mais avançado no momento. O Kudê como o plano A. É, o plano A, isso. E aí, no meio dessa especulação toda, tem também o nome do Crespo, que é um ex-jogador do River e que faz um bom trabalho aqui no São Paulo, que já teve sucesso no futebol argentino também, foi campeão da Sula com Defensa e Justiça. O River tem uma história com ele como jogador. Né? Ele tem uma história como jogador, ele tem um carinho especial por ter jogado lá. O Crespo é um treinador que já foi especulado e já foi cotado para assumir o River quando o De Michele saiu. Inclusive o Crespo estava treinando na Arábia, estava treinando lá o Al Ain, lá que ele foi campeão. O Crespo é um treinador que, assim, ele foi muito bem no futebol argentino, e aí ele veio para o São Paulo, ganhou o Campeonato Paulista, foi embora, ganhou lá fora e ficou um tempo ali parado, entre aspas. Só que o Crespo, ele não queria pegar qualquer projeto. Isso eu pude conversar com o Crespo porque eu assisti o jogo da Seleção Brasileira, a estreia do Ancelotti aqui no Brasil, eu assisti no mesmo camarote Então toma. Foi o camarote do Diego Fernandes lá, que ele me convidou e tal, e o Crespo estava lá. E a gente pôde conversar durante muito tempo. E ele estava me dizendo que ele teve chance de voltar para o futebol argentino, mas que ele estava, assim, muito de olho no mercado europeu e principalmente na Itália. O Crespo fala... Ele é super popular. O Crespo fala italiano melhor do que a gente fala português aqui. Essa é bem verdade. E aí eu brinquei com ele do São Paulo. E ele falou, não, São Paulo, portas abertas sempre. E acabou acontecendo. 4 dias depois, ele foi contratado pelo São Paulo. Por coincidência. Ali naquela hora não tinha nada. Entendi. Ali naquela hora não tinha nada. E ele acabou voltando. Mas eu me lembro dele ter falado que ele tinha muito mercado no futebol argentino. Mas que naquela época o momento era mais para ele olhar para o futebol europeu. Então, assim, sempre o Crespo teve esse olhar... despertou olhares do futebol argentino por causa dessa Defensa e Justiça ganhar a Sul-Americana, de ter vindo para o Brasil e ter ganhado, e ter ido para um mercado totalmente diferente, o mercado árabe, e ter ganhado também. E por ele ser o Crespo. E por ele ser o Crespo. É uma figura mundial. É uma figura mundial. E tem história no River Plate como jogador também. Sim, é um cara que tem um carinho, torcedor do River e tal. E no futebol italiano também. E assim, para quem não... Aí de novo eu tô falando com os mais jovens aqui. Cara, o Crespo é um jogador extraordinário. É isso, extraordinário. Primeira prateleira. Sim. Não é? Aquela bola do Luciano lá cara a cara com o goleiro da Ponte Preta, se é o Crespo, esquece. É para levantar uma placa lá em Campinas pro Crespo, entendeu? Mas assim, trazendo aqui pro nosso campo aqui de informação, vamos lá. O que o São Paulo pensa em relação a isso? Boa. Obviamente, todo mundo nos bastidores do São Paulo sabe que já existe esse interesse, esse noticiário, esse nome do Crespo na lista de possíveis treinadores para substituir o Marcelo Gallardo. Falei com 2 fontes hoje pela manhã sobre esse tema. E as 2 fontes do São Paulo se dizem muito tranquilas. Uma delas me disse assim, ó, o São Paulo trabalha para ninguém sair nesse momento. O São Paulo vai trabalhar e o São Paulo trabalha para ninguém sair nesse momento. Isso é jogador, isso é comissão técnica, isso é diretoria, ninguém sai. Porque o São Paulo está num momento de uma montagem e de um time que está ganhando corpo.
A outra fonte me diz o seguinte, a pergunta foi, será que isso vai virar uma novela? Sei. Foi a pergunta que Boa eu pergunta. fiz. A resposta foi, não creio. Aí o argumento foi, São Paulo está numa semifinal de Campeonato Paulista e o São Paulo está nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco vem sorteio da Sul-Americana, adversários da Sul-Americana, daqui a pouco tem Copa do Brasil. Crespo está num momento muito bom dentro do São Paulo. Pô, na última entrevista ele estava ali super feliz, né? Agradecer, brincando, brincou com o nosso parceiro, o Plácido, lá do GE, Parabenizou. que brincou lá de parabenizar ele. Parabenizar, isso. Obrigado, não sei o quê e tal. Então, assim, o Crespo está numa fase muito boa. Ele gosta muito de São Paulo. A namorada do Crespo está com ele em São Paulo, assim, adora São Paulo, a Mas família eu acho legal adora São Paulo. essa visão que a gente teve até da última entrevista, porque se essa notícia da queda do Gadiardo fosse no mês passado, Nossa. o ambiente aqui não, era bem esquece, diferente, não era? esquece. Porque aí era o Crespo falando de 45 pontos, era o Crespo jogando tudo que era verdade no ventilador dos problemas administrativos no São Paulo, era a direção do São Paulo brava porque ele falou de 45 pontos. O ambiente agora é diferente, Hernan? É muito diferente. Se o Gadiardo tivesse sido mandado embora e tivesse uma especulação ou um noticiário no sentido de Crespo é um nome para dirigir o River Plate, no momento em que Casares acaba de ser empichado, que o São Paulo está com problema de salário atrasado, que o São Paulo está ali com assédio do Flamengo querendo levar o principal jogador, que é o Marcos Antônio, com um monte de jogador no departamento médico, com jogador insatisfeito, com um time que não se sabe quem é o diretor esportivo, que não se sabe quem é o presidente, que não se sabe qual vai ser o dia de amanhã, que é o time que, como eu falei aqui, vende o almoço para comprar o jantar. Era outra situação. É verdade. Hoje o São Paulo tem acerto com os jogadores, salário está em dia. O São Paulo tem uma base e jogadores que estão performando e que chegaram agora. Danielzinho, Lucas Ramon, Cauli, que chegou agora, que foi uma contratação muito boa. Você tem o Marcos Antônio, que lidera tecnicamente o time dentro de campo. Você tem o Lucas e o Caleri, que estão bem demais, que chegaram voltando de lesão e estão bem. E o Crespo tem essa condição, essa noção e fala sobre isso, da condição desses jogadores. Tem o Sabino, que tá um monstro na zaga, E vai renovar, né? junto com o Alan Franco. E vai anunciar a renovação dele aí para os próximos dias. Sabino, vamos lá, vai. O pessoal tá deixando o like e quer saber. O Lucas vai jogar, o Hernan? Vai, Bom, bora. é o seguinte, a informação que eu tenho é que assim, o Lucas, ele deixa bem claro nos bastidores do São Paulo que jogar no sintético não é algo que agrade ele. Ele tem a opinião dele, goste você ou não, seja uma discussão clubista ou não, fato é que ele, Lucas Moura, como jogador, entende que muda muito o processo do futebol, que o esporte acaba sendo outro, que muda tudo, e ele não gosta de jogar no sintético e conversa com vários atletas sobre o tema e tal, e é a opinião dele, ponto. Jogar no sintético, se puder evitar, ele vai evitar. Vamos lá, jogar contra o Botafogo na 9ª rodada do Brasileirão. Tem necessidade, de repente, do Lucas jogar? É um jogo decisivo? Não. Então, o Lucas vai preferir ser poupado e não jogar no sintético. Agora, jogo decisivo, jogo que vale classificação, jogo que vale uma vaga na final, jogo que vale campeonato, jogo no sintético, seja qualquer for o adversário, Lucas vai jogar. Então, esse jogo que vale uma vaga e é jogo único, vale vaga na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, Lucas Moura estará em campo em Barueri. Pô, essa vale a bomba do... Essa aqui é a bomba? Essa vale uma bomba. Bota a pô. bomba aí, ô Leon. Porque essa informação vai contra aquilo que tudo ele me comentou, né? Mas ele deixa bem claro, aliás, tem Olha lá. a entrevista, ó, chuta a bomba. Na entrevista ele... Na entrevista na ESPN.com, aqui no YouTube da ESPN, tem ele falando que, vai avaliar, quando tiver jogo importante, decisivo, que iria avaliar, e eu conversei com gente do São Paulo, conversei com gente do Lucas, e essas pessoas me cravam que o Lucas vai pro jogo no fim de semana. E ele foi importante, fez o gol, né, na partida agora aí contra o Red Bull. O São Não, Paulo- ele tem jogado bem, né? Ele Sim. tem ganhado cada vez mais confiança, os gols têm ajudado muito,
E o Lucas é um jogador que depende muito da arrancada. Ele depende muito dessa coisa de pegar a bola e arrancar, pegar a bola e correr. E ele não tem sentido mais dores. Isso é muito importante para o Lucas. Então, assim, ó, vamos pegar um novo momento do Lucas e acho que esse jogo do fim de semana contra o Palmeiras, jogando no sintético, onde ele se machucou, lembrando, foi no Allianz, né? Mas ele se machucou numa semifinal contra o Palmeiras, que ele ficou 8 meses parado, ficou um ano inteiro sem jogar. O Lucas, ele tem uma chance de repente, mudar um pouco essa história, né? Mudar um pouco essa história. Apesar de que ele tem uma opinião muito formada, concorde você ou não, e aqui a gente não tá para, tá aqui passando pano pro Lucas e tal. Não, é a opinião do cara, gente. A gente tá aqui falando de uma posição e é um posicionamento do Lucas que é muito claro e isso desde o começo dessa discussão. Quando começou-se a discutir gramado sintético no Brasil, tem que ter ou não, o Lucas sempre se posicionou que futebol tem que ser na grama natural, que para ele não cabe futebol profissional na grama artificial no sintético, é a opinião dele. Mas pondera em relação a jogar quando o São Paulo precisa dele em um jogo decisivo. E, bom, os dois já se enfrentaram, Palmeiras e São Paulo nesse ano lá em Barueri, o Palmeiras venceu, mas o São Paulo fez um bom jogo, hein? Fez um bom primeiro tempo, né? E era um momento em que o São Paulo estava assim em baixa mesmo na temporada, quase chegou a virar o jogo até com o Tapia, não foi o Tapia perder um gol ali e tal, depois o Palmeiras... Tava 1 a 1, o São Paulo tomou um gol rápido, aí o Demian empatou. Do Maurício, se não me engano. O Demian empatou. E aí depois o São Paulo quase vira com o Tapia. E aí no segundo tempo o Palmeiras controlou a partida. Mas mesmo assim o São Paulo estava em cima. Tava em cima. Ou seja, imagina o que vai acontecer então nesse final, nessa semifinal. E é jogo torcida única, né? A gente vai ter torcida só do Palmeiras lá na Arena Crefisa, que é uma pena, né? Aliás, as autoridades se movimentam, existe já uma movimentação muito grande para começar a ter uma discussão novamente de torcida, de duas torcidas em clássico.